Olá! Estamos aqui mais um Conversando com Especialistas. A gente, na verdade, esse programa está passando no outro dia, mas a gente teve uma gravação aqui com o pessoal do Guia EAD, só gente craque, que eu já vou apresentar para vocês. E tem o professor Gley Fabiano, que vai fazer um programa, vai gravar um programa individual com a gente, super legal daqui a pouco aqui. Mas a gente aqui aproveita, quando o pessoal vem na BED, a gente já junta para um debate. Então, eles não estavam programados, eles não estavam sabendo, mas aqui é tudo assim. A gente vai fazer um debate e a Fernanda, que ela é formada em marketing, ela deu o nome de Giro EAD para essa nossa série de programas. Então, eu vou começar por ela, a apresentação, a Fernanda Furum, né? Mestre em comunicação com MBA em gestão empresarial, especialista em design multimídia, é graduar em comunicação social com experiência em gestão e AD em instituições de ensino. Além disso, como a gente falou no programa anterior sobre o Guia AD, que vocês deviam assistir, é muito legal, o currículo dela precisa de umas 5 páginas a 4 resumido, tá? Então esse é o resumo do resumo do resumo, já passou por um monte de instituições, sabe tudo de AD. Aí a gente tem também aqui o Gley Fabiano, vamos dar oi para quem chegou agora, o Gley Fabiano Cardoso Xavier, graduado em processamento de dados, especialista em gestão de educação tecnológica, mestre em engenharia da computação, professor universitário, consultor em educação e AD e tecnologia na educação. Também é resumo do resumo aqui, super craque. Nossa cara Eliana Guedes, todo mundo, as moças aqui elegantérrimas, especialista em educação corporativa e design institucional, formada em jornalismo com pós-graduação em tecnologia e inovação, também super resumido, porque senão eu só fico falando os currículos, a gente não conversa. E o meu aqui, Gustavo Lima, com nome de cantor, vestido bem assim, mas ele não o artista dele é designer digital, em especialização em gerenciamento de projetos, fundador da agência Webnauta, empresa especializada na produção de materiais didáticos e craque em tudo que é a produção de material didático. Então a gente vai fazer uma brincadeira, um breve debate aqui, cada um vai falar por mais ou menos 3 minutos, depois a gente vai fazer uma pergunta para uma pessoa que quiser e depois a gente vai fechar. E a gente vai começar pelo Gley, é isso? Então vamos tá bom, lá. Gley, seus 3 minutos sobre o momento da EAD no Brasil, o que você pode falar? Olha, pensando assim, eu vou falar uma coisa que quase não se fala hoje, que é crise econômica. Né? Quase não fala, é um tema assim quase não tão popular, né? O que eu acho, a EAD, a gente teve um crescimento muito grande, um boom, e que agora a gente começa a ver, por um lado, uma seleção natural, né, desse boom, e outra coisa também, faculdades que não tiveram a oportunidade ou não quiseram, agora estão tendo que rever não somente seus portfólios, mas também suas modalidades, por questão de custo. Né, por questão de oferta, por questão de mercado, né? E há também aquela questão da junção entre o presencial e a distância, como potencializar um custo que você tem para uma modalidade, de alguma maneira aproximar as duas. Então, eu, mais do que ninguém, acredito que uma crise e uma mudança é uma oportunidade de melhoria. Nossa, que legal! Muito bem, a Fernanda agora? E vendo por esse lado, e eu realmente sempre acredito na convergência do EAD com presencial, e que hoje muitas instituições acabam tendo custos diferentes para atender os diversos públicos, mas o que eu acredito bastante é que a educação tem um ganho muito grande quando os gestores começam a pensar em desenvolver soluções que atendam os dois públicos, porque tudo que a gente produz para o EAD tem um apelo muito bom e muito interessante e agrega valor aos produtos do presencial, né? Porque uma apostila ou porque um conteúdo multimediático que é desenvolvido para o EAD não pode ser ofertado para o aluno do presencial, assim como os eventos do presencial não podem ser compartilhados com os alunos do EAD. A gente começa a replicar muitas coisas, tendo um trabalho muito grande
sendo que a gente pode fazer a convergência desse público. A gente trabalha com educação e as tecnologias estão aí para isso, né? Eu acho que todo o movimento que a gente trabalha e que são expertises da própria instituição podem ser fomentadas para agregar valor aos seus produtos e eu acho que realmente a tendência dessa convergência de presencial, ela tende a ser cada vez mais próxima, e daqui a pouco realmente a gente vai falar em educação. Eu acho que esse para quem trabalha com EAD e defende essa bandeira, esse é o maior sonho. A gente faz sobre educação, tecnologia educacional, envolvendo todos os públicos. E a gente está recebendo aí uma demanda de uma geração muito tecnológica, mas que também gosta muito do contato presencial e tal. Então a gente tem que realmente te buscar em serviços que promovam o engajamento, que não necessariamente sejam na educação. Isso eu aprendi com um dos mentores aí que eu tive de uma startup de educação muito legal, que eu nunca mais vou esquecer, que foi o Carlos, que trabalhou no Veduca, que ele sempre me falou assim, né? Porque a missão dele era me tirar da caixa. E aí ele falava: Fernanda, a gente tem que prestar atenção no que realmente engaja as pessoas nos outros serviços. Por que não engaja na educação? E trazer essa expertise para a educação. Isso é um desafio, acho que é um desafio para todo mundo, a gente pensar por que as pessoas seguem canais no YouTube, porque os youtubers fazem tanto sucesso, porque as pessoas escutam os podcasts e acabam sendo fiéis, né? Por que as pessoas seguem as pessoas, os influenciadores, e como eles trabalham para a gente trazer isso para a educação. Então eu acho que isso é um movimento que a gente precisa prestar bastante atenção. E, consequentemente, a gente acaba otimizando os investimentos e gerando um produto mais completo. E eu acho que isso é um desafio. Genial, né? Bom, fazendo um gancho aí com o que o professor e a Fernanda falou, a questão da crise, né? Ela infelizmente, ela tem um impacto grande na educação, principalmente na educação corporativa, porque quando tem que deixar de investir em alguma área no mundo corporativo, o primeiro lugar é o recursos humanos, consequentemente treinamento, né? Então, acabam-se deixando de trabalhar com fornecedores para produzir treinamento, fazendo grandes investimentos com treinamento, criando trilha de aprendizagem ou até aperfeiçoando os seus colaboradores. E aí acaba também caindo a qualidade dos seus serviços. Mas, como o professor disse, a crise também é um olhar para a oportunidade. Se antes eu fazia um investimento de milhões por ano, por que agora eu não posso recuar um pouco, mas não deixar de desenvolver coisas novas para os meus colaboradores? Treinar, porque por mais que o nosso colaborador esteja treinado, a tendência, ela vai mudando. A gente vai lançando novos produtos, os colaboradores, eles também vão exigindo que eles tenham mais conhecimento sobre a empresa, sobre o que eles estão vendendo, sobre o que eles estão fazendo, e o cliente acaba sendo mais exigente. Então a gente tem que ter um olhar também para que isso modifique. A minha dica é que, independente se temos pouco ou um pouquinho mais de dinheiro, a gente tem uma equipe interna para reforçar essa questão do treinamento. Se antes eu gastava muito com o fornecedor para trazer alguma coisa de treinamento online, plataforma, instrutores com formações específicas, a gente começa a desenvolver alguma coisa internamente. Então, que tenha uma equipe capacitada para isso, tanto para fazer o gerenciamento da plataforma de treinamentos online, temos ferramentas de autoria que podemos desenvolver conteúdos internamente para online, podemos fazer também treinamentos presenciais, desenvolver o conteúdo, treinar multiplicadores, desenvolver conteúdos multidisciplinar para os colaboradores, criar uma trilha de aprendizagem para cada cargo, para cada área, para cada novo desafio ou alguma habilidade que queremos desenvolver nesses colaboradores. Então, tudo isso é possível dentro com a equipe interna, usando aí, queremos fazer alguma coisa, um game ou uma simulação, sim, vamos procurar um fornecedor, vamos não só buscar um, como buscar vários, ouvir o que eles têm para dizer também dentro da nossa demanda, porque às vezes a gente define que aquela solução é a melhor para resolver aquele problema, né? Então, se a gente ouvir outras pessoas, a gente acaba buscando uma solução até, às vezes, bem mais barata, uma solução mais rápida e conseguimos solucionar esse problema. Então, a educação corporativa
colaborativa, mesmo em período de crise, eu acredito sim que existe formas e maneiras aí de atender essa demanda que é grande, né? E as coisas elas vão mudando. Se eu não mudo os meus serviços, eu vou perder o meu cliente, porque vai aparecer uma outra empresa que vai mudar os seus serviços e vai levar o que o cliente está pedindo. Então, a demanda ela, interna e externa ela vai mudando, e isso a gente pode sim contribuir e buscar novas inovações aí para garantir o sucesso e continuar com a aprendizagem dos nossos colaboradores. Perfeito, Eliana, muito bem falado. Agora, nosso grande Gustavo Lima aqui, super elegante. Assim como a Fernanda falou muito bem, eu acho que a palavra, o conceito atual é o engajamento. E como você vai engajar, uma instituição vai engajar, vai produzir um produto, né, nessa época de crise. Se você vai buscar qual é o estado atual dos materiais didáticos em instituições, a maior parte deles é PDF, é algo bem simples. Mas como a gente pode engajar? É possível engajar nessa crise, nesse momento econômico? Eu falo que sim. Eu venho observando um pouco os meus companheiros de mercado, fornecedores, né? Sou fundador da agência Webnato, uma empresa especializada no desenvolvimento de materiais didáticos. E muitas vezes o fornecedor não quer atender a instituição, porque sabe que a instituição não tem muito investimento, não tem muito valor para poder investir. Mas é possível sim investir em tecnologia, em novas tecnologias, com um investimento baixo. É possível dividir em diversas mídias, dividir em diversas estruturas. E, por exemplo, na nossa empresa, a gente teve uma produção com a Organização Mundial da Saúde, né, com alguns projetos com doenças negligenciadas, né, aqui na América do Sul. São doenças que, com diagnóstico errado, leishmaniose, né, Hashimoto's, muitas pessoas acabam morrendo por causa do médico que não deu o diagnóstico correto. E aí, como a Organização Mundial da Saúde conseguiu resolver esse problema, foi na produção do EAD. Então, a gente começou a desenvolver, já tem ótimos resultados. A gente sabe que uma organização assim, ela tem os investimentos mais cortados, então a gente conseguiu produzir tecnologias atuais com jogos envolvendo HTML5, né, objetos interativos com a Organização Mundial da Saúde, e teve ótimos resultados, e a gente está colhendo todos os frutos, tanto que agora a organização está começando a olhar mais para o EAD e ter mais atenção para o EAD, né? Então eu acho que é importante as instituições saírem um pouco do formato do PDF, saírem um pouco que estão muito confortáveis, né, com esse PDF. Vamos tentar investir mais nessas novas tecnologias, né, e sempre tem novos formatos para a gente engajar mais o público, né? Excelente, muito bem falado. Bom, eu vou dar um comentário rápido. Eu lembrei muito, a gente, no programa anterior que a gente gravou, que já foi transmitido ao vivo, sobre o Guia D, que eu recomendo vocês assistirem, que está muito legal. Né? Inclusive, deixa eu fazer uma propaganda, dia 25... Quando 22. 22, desculpe. 22, o que acontece dia 22? Vai ter o lançamento oficial no evento da BED, do Dia Nacional da EAD, lá no Senac Santo Amaro. O tema é Educar para Inovar, e a gente vai estar lá com nossa equipe, cadastrando as pessoas, explicando melhor o guia, fomentando aí e buscando colaboradores também. O endereço é www.guiaeadbrasil.com.br. A gente vai colocar o link nos comentários desse vídeo, quando for publicado, e também o link para o vídeo que já foi gravado, que foi no Facebook Live, onde elas explicam melhor sobre o Guia EAD, que vale muito a pena assistir. O meu comentário super rápido, você falou da Carmen, mas eu lembrei muito do meu mestrado, que foi sobre Work-Based Learning, que você também trabalhou muito disso, né? O Lei também tem uma certa experiência com essa área, né? E eu estou atendendo muito o pessoal de equipamento pesado, Caterpillar, empresas de construção, né? E eles têm uma preocupação muito grande com a formação nesse momento, com a formação em ter certificado. Então, você tem alguns sindicatos como a Sobratema, que é da construção e mineração, então, num momento muito forte de fazer essa certificação, e tendo a preocupação de que a EAD seja prática, que ela dê resultado e que ela seja voltada para o trabalho. Então, isso é um momento muito importante também nessa questão da economia. E agora eu vou abrir a sessão de perguntas que a gente tem,
Eu vou abrir a primeira pergunta para o Gley, porque ele falou que na fala dele, ele ia falar de um livro, ele até tinha pedido, quando eu for falar, você me mostra o livro. Como eu acabei não mostrando o livro, eu vou mostrar o livro aqui e perguntar, dar essa chance para o meu amigo Gley aqui. Gley, o que tem de legal esse livro aqui que eu estou mostrando? Eu comprei esse livro, inclusive, no Congresso Internacional, passando lá, comprei e devorei o livro. Assim, uma coisa que é muito interessante, esse livro, ele fala da mudança de duas grandes faculdades, né? Uma delas é Harvard. Do quanto a tecnologia, o EAD, o ensino online, ou seja, o nome que a gente queira dar, fez com que eles repensassem o DNA de Harvard. Então, desde a questão da titularidade dos professores, a questão da pesquisa, questão física, isso tudo frente a essas novas exigências do aluno, do mercado, né? Então isso eu recomendo muito, assim, é muito interessante, né? E aí eu lanço até uma pergunta, assim, uma coisa que eu já venho pensando há muito tempo e que depois disso aí para mim ficou bem nítido. O EAD vai acabar, porque nós vamos ter educação. Então o EAD vai acabar, assim, não vai ter mais distância, ele vai ter educação, né? Isso para mim está cada vez mais nítido, assim, cada livro que eu leio, cada conversa que eu tenho, para mim é muito nítido essa, não vou falar fusão, porque na verdade a gente sempre teve educação, né? O que hoje a gente caracteriza como educação à distância é literalmente um meio de entrega ou alguma coisa de facilitação de uma outra modalidade, literalmente, né? E que, na verdade, isso vai acabar, porque vai fundir tudo, né? Hoje, por exemplo, eu sou professor, os alunos viram e falam assim, professor, cadê o PowerPoint? Cadê a apostila? Cadê isso? A gente sempre teve isso, né? Então, o presencial não dá... o presencial não dá mais para ser... que nem na Idade Média, onde ficava um monte de gente ao redor do professor e ele falando só ali aquela educação oral, né? Tem que ter outras coisas. Então, sorry, o EAD vai acabar. E eu até acho que eu estou adivinhando que para quem você vai fazer essa pergunta, que falou um discurso parecido assim, mas não vou falar porque a decisão é tua. Para quem você faz a tua pergunta agora? Eu vou surpreender você. Vou surpreender. Olha só, vamos ver. Vou perguntar para o Gustavo. Como ele falou a questão dos fornecedores, eu como trabalho muito com gestão, principalmente gestão educacional, gestão EAD, por que os fornecedores geralmente não têm um controle rápido e prático de precificação de material didático? Quando você chega e fala assim, não, mas vai ter vídeo, mas vai ter isso, aquilo outro. Aí ele vai para casa, demora aí uns 2 dias para te falar, né? Enquanto que às vezes outras, a minha pergunta é, por que demora? Por que não tem uma base histórica para o cara saber falar, olha, então é isso, custa tanto. Uma ordem de grandeza. Sim. Geralmente é uma questão projetual. Todo projeto, o que é o projeto? Né? É um novo empreendimento, né, que não tem igual. Então, por exemplo, a educação ela convida a você sempre pensar, por exemplo, os objetivos educacionais que você está pretendendo nesse curso. Meu objetivo é esse, então será que como que vai ser a produção desse vídeo? Como vai ser a estrutura desse vídeo? Então, não tem como a gente ter uma tabela do Excel, pode até ter, inclusive, mas perfeitinho que eu posso tirar e te apresentar um valor, porque é um projeto que a gente precisa analisar quais são esses objetivos, a gente precisa estruturar como é que vai ser atendido para o aluno esse tipo de conhecimento. Mas aí não mistura um pouco o design instrucional? Claro, o design instrucional está em todo o processo, né, do EAD. O design instrucional ele tem que estar envolvido também na parte tecnológica, né, na etapa tecnológica do EAD. É fundamental, não pode tirar os dois, né? Eles andam em conjunto, né? A parte pedagógica inclusive, sabe? Então não tem como a gente produzir uma coisa. Eu não estou falando tabela, mas eu não sei se vocês têm. Pelo menos. Métrica. A gente não tem métrica, porque você pega Não, mas o pior é aquela das telinhas.
Sim, É, essa então, para mim... Duas figuras por telinha. E a confusão, quando você tem o design instrucional e você tem o fornecedor de vídeo ainda tem isso. isso? Então, mas Ainda tem isso? Duas por telinha? Então, mas contribuindo com a sua pergunta, existe fornecedor, sim, que tem uma tabela dos seus serviços. Sim, nós, por Mas exemplo, nem, nós temos nem a sempre é o mais estrutura. adequado, porque os trabalhos eles têm que ser personalizados, né? Sim, com certeza. Eu trabalhei muito tempo do lado do fornecedor e também do lado corporativo, e tenho formação como design instrucional. Então, como qualquer proposta, ela tem que ser estudada e avaliada por quem vai desenvolver aquilo, para a gente saber o tempo, para saber qual será a proposta pedagógica que será abordada naquele conteúdo. Se o cliente definiu, já vem definido que vai ser um vídeo, ok, vai ser um vídeo, mas o material que está sendo recebido, ele já está estruturado, vamos ter que estruturar, vamos ter que reescrever. Então, tudo isso entra no escopo. Então, por isso que tem essa demora. Agora, o fornecedor que ele já tem a sua tabela, nem sempre no final o seu produto vai ter a qualidade que talvez passe por essa análise. Não é nem a anteriormente. tabela, assim, pegar... Você já mexeu com agência de publicidade, né? A agência de publicidade é um pouco mais fácil quando você vai lidar, apesar de também não ter métrica, né? Mas eu sinto muito essa coisa dos dois lados, de como hoje eu, como gestor, vou produzir um curso à distância, a gente ainda, talvez o povo vai me matar agora pelo que eu vou falar. Ou apoiar. Mas a gente ainda é muito artesanal ainda na produção que eu falo assim, de conteúdo, tudo, no EAD. A gente não tem uma cadeia de produção, assim, onde você começa a estabelecer algumas coisas. Tem muito uma confusão, por exemplo, que você me falou. Aí se eu tenho um design instrucional, já tenho um roteiro, aí vem um produtor e fala assim, não, mas peraí, isso aqui a gente poderia... Não, mas eu já tenho um roteiro, já tenho um design instrucional. Eu quero que você produza, meu filho. Quero que você faça uma animação, quanto custa, tal. Não, mas veja bem, você não quer pôr isso aqui. Eu acho que tem métricas, eu acho que existem horas de grandeza. A pessoa tem que falar, eu acho que juntando tudo, tem que ter horas de grandeza. Isso. Um vídeo pode custar de tanto a tanto. E você pode dizer porque vai depender de decisões que você fizer de mais informação. Eu acho que também, eu conheço vários fornecedores que estão indo para um negócio de usar Agile, métodos mais de fazer software e tudo mais. Eu acho que eu vejo uma profissionalização dos fornecedores. Tem gente que precisa melhorar ainda, mas eu vejo uma Eu profissionalização. convoco todos os produtores a começar a pesquisar e divulgar métricas, indicadores. Acho que a gente não faz muito isso mas é uma porque... tendência. E o IED vai ajudar nisso, não vai não? Claro. E eu acredito que, assim, quando a gente trabalha em instituição de ensino e a gente busca empresas de produção de conteúdo, por exemplo, com foco no corporativo, eu lembro que o preço era exorbitante. Não, uns cobra ridiculamente, o outro cobra assim, vai ganhar a Mega Sena com você, entendeu? A diferença era gritante. E quando você vai trabalhar com uma instituição de ensino, você não tem um produto, né? Você vai desenvolver um curso. Quantas disciplinas compõem um curso? Então é um projeto a longo prazo, com muito conteúdo também. E as empresas não estavam preparadas. Eu não sei se hoje eu acredito que alguns fornecedores eles já tenham mais ou menos essa tabelinha. Aí ele já vem com um projeto. Só que nós, né, os gestores, eles têm. Também não sabemos às vezes pedir. Não, mas eu acho que os gestores muitas vezes não têm claro o que querem. A gente não sabe pedir. E algumas vezes a gente tem um orçamento muito baixo. Então, para você casar o seu orçamento com o que a empresa tem lá a oferecer, muitas vezes você fala assim, mas eu queria desse jeito. Mas isso não estava combinado, né? Então, eu acho que assim, também tem algumas reflexões que quando a gente, né, vai negociar, demora até, às vezes demora mais para a gente decidir o que a gente quer do que o fornecedor dar o preço dele. Então, eu acho que é um desafio aí. Que isso a gente vem acompanhando. Eu preciso pedir para a gente voltar para o foco. Fernanda, aproveita que você está com a palavra, faz a tua pergunta para alguém então. Eu queria só concluir aqui. Tá. Você falou para a eu vou pedir para você concluir nas tuas considerações finais, porque senão a gente vai ficar muito longo. O giro vai ficar.
Guarda aí, anota aí o que você vai falar para não esquecer, você faz as considerações finais. A minha pergunta, então, vai para o Gley, Ixi, né? Porque ele está com um desafio nessa instituição que você está Sim. trabalhando. E pensando que o EAD realmente vai acabar, a ideia é que você vê no desenvolvimento de novos produtos, o que você vê, assim, com o desenvolvimento de novos cursos, você vê formatos diferenciados, o que você está pensando? Vou contar uma experiência que a gente viveu mês passado, né? Então, assim, eu tô na FAAP, sou coordenador geral lá da pós-graduação. A FAAP, ela tem um desenvolvimento meio tímido ainda em AD. Mas uma coisa que é muito interessante nisso que você falou, a gente estava atendendo uma empresa. Essa empresa tinha contratado um curso presencial, tudo bonitinho, tudo lindo e tal. Então, 2 dias antes, ela vira e fala assim, olha, 40% da turma tá fora. Eu, como assim? Tá fora. Tá fora. Sem assim, anestesia nem de nada. férias, tal, tudo. Eu falei, tá, então vai diminuir o número de alunos. Não. Eu quero que esse povo faça curso. O meu pessoal falou assim, bom, e agora? Assim, eu falei, calma, tudo tem solução. Chamamos o professor e tal. Literalmente fizemos um curso. Metade da turma estava um em cada estado, que é uma empresa de engenharia, então eles coordenam o OP, tinha gente de férias, enfim. E a outra parte estava na sala de aula, dando aula ao mesmo tempo. Um professor que nunca tinha feito isso e que topou. Falou assim, eu não sei o que vai dar. Eu falei, também não, vamos embora. Tá todo mundo afim? A empresa estava afim, tinha essa necessidade e a gente fez isso. O que eu acho importante é qual é a educação que você quer fazer. Isso. Qual é o processo de aprendizagem? O resto é um acessório, e um acessório ele é importante para ajudar aquela base a crescer, não para mudar a base, mudar o objetivo. O objetivo que a gente fez foi atingido assim, muito bem, a empresa ficou super satisfeita. Depois eles falaram que ficaram assim, olhando com, tipo, vai dar certo? Foi um laboratório para eles também. E que eles falaram assim, que agora eles acreditam nessa possibilidade de fazer à distância. Porque tinha sido a primeira e, graças a Deus, não foi a última. E essa experiência, eu acho que leva a gente realmente a reforçar essa questão da convergência mesmo, né? E tanto é que a gente não chamou de AD. A gente falou assim, é um curso. É um curso. Ponto. Porque eu acho que às vezes quando você fala que é educação à distância, as pessoas já criam uma barreira. Mas você falar um curso online, olha, vai ser oferecido, vamos fazer um live, um hangout. Na verdade, a gente nem chamou muita atenção pro professor. Tipo assim, ó, o senhor vai ter um Skype. Falou, ó, então, ó, a aula é assim, assado, vai ser isso. Vai ter um pessoal no Skype, outro assim. Skype, o Skype, mas tudo bem, depois a gente iniciou, e fomos preparando ele. E isso foi muito legal, porque a gente não rotulou. E isso em 10 dias. Imagina se não, isso foi 2 meses e meio. Foi 10 dias que acabou. Parabéns. Mas eu acho que às vezes quando o projeto vem já pensado, tem que ser, talvez você teria tido mais trabalho. Acho que sim, porque aí você tem já quer aquilo. O susto foi bom. E a solução aquela melhor coisa ainda, da mudança, né? E a solução melhor ainda. Eu gostei que, na verdade, eu achei que a tua pergunta devia ter ido para frente, estão falando do mesmo assunto. Legal que ele rodou um bate-papo aqui. Eliana, agora a tua pergunta, para quem vai? Minha pergunta vai para Fernanda. Opa! Fernanda, o que você acha que com a experiência da educação corporativa poderia contribuir com a educação acadêmica? O que eu sempre achei é que o corporativo ele tem ferramentas métricas bem claras para medir a questão de comportamento, a questão de habilidades, competências, que na EAD
institucional, muitas vezes a gente não tem. Eu acho que agora estão surgindo algumas soluções que estão incorporando isso nas métricas de acompanhamento, né, do aproveitamento acadêmico dos alunos, que o corporativo já faz há muito tempo e muito bem. Então, eu acho que isso a gente precisa realmente vincular essas soluções de acompanhamento de habilidades e competências para as instituições de ensino, que no final eu acho que muitas estão convergindo para isso, porque hoje é uma preocupação muito grande, até por questão do próprio ENAD, de avaliações institucionais, preocupações institucionais com a própria formação do aluno, tem caminhado para habilidades e competências, mas muitas vezes as instituições não sabem como fazer isso em grande escala, né? Em grande escala, porque hoje a gente tem diversos cursos e para você medir, se você for pedir, que muitos planos de ensino hoje pedem para o professor definir quais são as habilidades e competências e às vezes o próprio professor tem dificuldade em definir quais são as habilidades e competências que aquela disciplina vai agregar para o aluno ou que procura atingir. E quando você encomenda um produto ou um curso para o corporativo, isso é a primeira coisa que você vai querer saber do resultado. Que é isso que os gestores das empresas, elas pedem. A primeira que coisa já é o primeiro objetivo, né? Porque eu estou treinando aquela pessoa para ter habilidades e competências para exercer uma atividade. Sim. E normalmente a universidade ela não está pensando... Ela pensa. Só que hoje a gente não tem... Tem dificuldade de executar. Essa parte de execução. Ela escreve a competência, mas não sabe como formar a competência. Quando a gente pega uma prova, a gente às vezes, nós mesmos, a gente olha a prova e pergunta, mas o que que conteudista, né? O que o aluno vai... Por que ele precisa responder isso para a formação dele? Se a gente se pergunta, imagina o aluno, né? Então, eu acho que isso é uma questão que ainda tem que se resolver. E é um desafio muito grande. Eu acho que essas soluções que a gente tem acompanhado, eu tenho acompanhado algumas soluções que quando são apresentadas para as instituições, todo mundo fala assim, eu quero muito, mas não sei bem como fazer. Não sabe aonde colocar, né? Eu vou fazer um comentário, dar uma deixa pro meu amigo aqui fazer um comentário também, o Gustavo Lima. Aí você faz o comentário aqui, faz a tua pergunta, depois já vai para as considerações finais. É engraçado, uma coisa que você falou, Fernanda, me lembrou muito no design de aplicativos, que a gente fala assim, se eu preciso de ajuda, o bom design de aplicativo, eu vejo na hora, né? Eu não preciso ficar explicando, eu vejo e já sei o que fazer. Por que os exercícios, as provas, as coisas de AD não são assim também, né? Agora eu passo a palavra para o meu amigo Gustavo Lima comentar e depois fazer a sua pergunta. Certo, eu já vou fazer a pergunta, tá certo? Não quero, tá bom. Tá bom. É disruptivo, ele... Assim que é bom. É que ele já preparou um comentário ali, que ele falou que a gente se prepara o comentário dele, que vai ao fechamento ali, que vai ser legal. Certo, eu vou fazer a pergunta para Eliana, tá bom? Quais as dificuldades que o meio corporativo enfrenta ao procurar fornecedores e no atendimento de suas demandas? As dificuldades já não é muito diferente do que é apresentado pelo professor, né? Primeiro que fornecedor, ele já vem com o seu portfólio. Eu vendo o LMS, ele faz isso, eu vendo o curso, aí tem um curso que é no formato X, o formato Y, o formato Z, né? E aí a maior dificuldade nossa, eu nem apresentei a minha demanda, ele nem conheceu a minha empresa, a minha expectativa e nem imagino quanto eu tenho ou quanto eu não tenho para gastar. E eu tenho uma necessidade. Então, claro que isso tem mudado muito a cabeça dos fornecedores, porque eu acredito que de 2 anos para cá tem acontecido uma mudança, principalmente com as instituições procurando fornecedores, as universidades corporativas tendo pouco dinheiro para gastar, mas ainda buscando fornecedores, então eles acabam tendo que se reformular, né? Antes, o fornecedor ele pegava um trabalho do começo ao fim, hoje o design instrucional da minha empresa já fez a primeira parte, eu só preciso que produzam aquilo, né? Então, a maior dificuldade hoje é o fornecedor entender exatamente qual é a minha necessidade, qual é a minha demanda. Antes de fazer a sua venda, fazer uma venda consultiva, né? Perguntar o que pode fazer, mostrar o que já existe. Às vezes dá alternativas que não necessariamente eu preciso comprar algo.
Então, tem coisas que realmente eles não escutam, eles já vêm com aquela bagagem, e você que às vezes é um gestor que não entende muito da área, você acha que fazer um jogo vai ser sensacional. Só que quando você coloca dentro do seu público-alvo, que às vezes nem tem um ensino médio, às vezes trabalha 10 horas por dia, né? Seja ele numa prestação de serviço, como por exemplo no mundo da hotelaria. Hoje, como que você para um colaborador da recepção para fazer um treinamento? Não tem como. Então, cada vez mais as coisas têm que ser muito mais enxuta, muito mais objetiva e tem que tentar agregar valor. Então, o fornecedor ele também tem um desafio, né? Se ele está lidando com um gestor que entende o que quer, que sabe como fazer, ou se ele está lidando com um gestor que vai pegar a primeira solução e pode ser que aquela primeira solução não seja adequada. Então, acho que é o saber ouvir e o saber falar aí. É a maior dificuldade. E ajudando na publicidade, o Guia EAD Brasil fala muito de fornecedores e tudo. E a gente é Guia EAD Brasil, né? Isso aí. Brasil.com.br, é isso? Isso mesmo. Eu queria fazer a sua conclusão. Você manda. Você falou de divulgar os dados, né, a produção. Eu estou finalizando agora um artigo que ele é exatamente a produção de materiais didáticos com a orientação do PMI, né, do gerenciamento de projetos. Então, tem todas as métricas, todas as EAPs, tudo vinculado com dados de custo, né, de produção, de prazo. Então, eu posso até passar, se você gostar depois. Aliás, convido todo mundo para escrever nessa... Acho também fundamental. Gestão, né? Acho fundamental esse processo também de métricas e de gerenciamento. Então, Gustavo vai escrever um paper no próximo Senaed sobre gestão e PMI. Tá? Gestão da convidado. produção de conteúdos. Tá desafiado a fazer um paper sobre o PMI e gestão de custos na produção aí. Legal, ótimo. Tá bom. E já estamos confirmando a nossa presença, né, Fernando? E mais alguma coisa? Só isso. Só isso? Fala pouco, direto, bem. Bom administrador. Vamos fazer assim agora? Vamos. Bom, quero agradecer a oportunidade, né, para a gente ter esse momento tão especial aí, discutindo sobre a educação. Arrasar, você fala muito bem. Né? Com vários pontos para reflexão, né, e quem sabe para novos momentos aí de discussões. Estou à disposição. Ok. A nossa lenda viva, Fernanda Furuno, certo? Que tem um currículo de 5 páginas, mesmo assim resumido. Quais são as suas considerações finais? Eu gostaria realmente de agradecer o convite. Eu acho que é sempre surpreendente e sempre motivador quando a gente troca, né? Quando a gente tem possibilidades de trocar e sempre aprender. Eu sempre aprendo. Assim, a minha vantagem é que eu convivo muito com professores, apesar de eu não ser professora, né? Porque todo mundo fala, professor, você fez mestrado aí, vira professor, tal. Mas eu convivo muito. Eu acho que 80% dos meus amigos são professores e eu tenho essa vantagem de sempre aprender, porque a gente consegue trocar muito. E uma amiga minha sempre falou, mas é bom conversar com pessoas que a gente troca ideias, porque às vezes a gente só dá ideias, né? Ou só recebe. Quando a gente troca, a gente cresce. Então, eu acho que esses encontros são bons por isso, né? Porque a gente pode trocar e a gente pode pensar em coisas que a gente... Às vezes a gente tem angústias que não são só suas, realmente, que, né, são de todos. E aí a gente aprende bastante. Eu acho que esses momentos são bons para troca. Eu acho que a ABED, ela apoiando esses eventos, esses encontros, ela sempre proporcionou isso. Eu acho que nos eventos da ABED a gente troca muito. E eu acho que a gente tendo essas oportunidades são bem gratificantes. Eu fico bem feliz, agradeço a todo mundo aqui. Mas tudo bem. E agora, eu vou passar para o Gley, mas uma coisa que a Fernanda falou, desculpe. Isso aqui não estava previsto, gente. Eles não sabiam que iam fazer um debate depois aqui, nem que iam falar. Isso aqui não é ao vivo, mas é direto. E olha que discussão rica que saiu. Professor Gley aqui, ele organiza um monte de concurso para a ABED. Olha, a ABED seria muito menor se não fosse o trabalho do professor Gley. O que ele organiza aqui nos bastidores.
os prêmios, as premiações, os concursos, os júris, olha, a quantidade de coisa que ele lê, esse moço entende muito, viu? Quais são as suas considerações finais? Bom, queria agradecer, primeiro, da gente ter se encontrado presencialmente, que a gente